Olá, muito boa tarde. Está no ar o Portal Entrevista, o nosso encontro diário para bate-papo, troca de informação e muita interação. É sempre muito bom ter você por aqui. A partir de agora você curte, comenta e compartilha o nosso encontro. Você que vem de Jaguariúna, Olambra, Cosmópolis, Arthur Nogueira, berço da amizade, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom ter você aqui do outro lado da tela. Engenheiro Coelho, Portal 1, através da região metropolitana de Campinas, Baixa Mogiana, Circuito das Águas. Sejam todos muito bem-vindos. Algoritmo entende a linguagem do curtir, do emoji, do seu comentário, porque aí ele vai multiplicando, mandando para mais pessoas. Faça isso agora, será sempre muito bom ler aqui o seu comentário. Já estamos em todas as redes aqui do Portal. Na tela também tem o nosso WhatsApp, é o 199-8139-4747. Anote ou faça um print, vai ser mais rápido aí para você. 199-8139-4747. Eu já estou conectado aqui para poder interagir com você ao vivo, meio-dia, 2 minutos. Hoje vamos falar sobre comunicação, como isso é importante no nosso dia. Esse é um ato profissional de comunicação, vamos abordar esse aspecto profissional também, mas vamos trazer aqui um aspecto também das relações interpessoais, por que não? Para você, quem sabe, receber uma dica especial. Nosso convidado de hoje entende tudo de comunicação nas suas mais diversas esferas. Edinho Baff, ele é jornalista, estrategista, político, marqueteiro, por que não? Seja bem-vindo aqui ao nosso encontro, é muito bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Leandro, mais uma vez a oportunidade, o convite. É sempre muito bom estar aqui, aproveitando essa audiência qualificada em toda a nossa região. E vamos conversar e falar bastante sobre comunicação, especialmente na área pública. Com certeza. Quero já começar aqui, Edinho, saudando alguns internautas. A Sônia Carradas mandando o seu boa tarde. O Benedito Torquato de Cosmópolis acompanhando aqui. Tenhamos uma boa tarde, com certeza, Benedito. O Paulo Henrique Campos, boa tarde, ótima véspera de feriado para todos. Arthur Nogueira, amanhã é feriado, gente, mas estamos aqui amanhã. Tem entrevista, depois eu anuncio, hein? Uma entrevista internacional amanhã. Tem aqui a Márcia Regina, tem a interação aqui da Alessandra Oliveira, muita gente já acompanhando aqui o nosso encontro, daqui a pouco eu cito mais pessoas. Edinho, há pouco tempo atrás nós não tínhamos internet e as informações chegavam muitas vezes com um galope muito lento, né? O jornal semanal, principalmente nas cidades do interior. Com a internet essa realidade mudou e as pessoas hoje recebem as informações quase que em tempo real. Hoje em dia, qual que é a relevância da comunicação nesses tempos modernos? A comunicação ela tem uma relevância muito grande, muito importante. A comunicação é protagonista do nosso dia, né? Nos bate-papos, nos restaurantes, nos ambientes públicos, no horário do trabalho, quando saímos ou chegamos em casa, nós sempre estamos abordando assuntos, temas, informações que tivemos contato durante o dia. Situações que aconteceram em determinado momento do dia e que então a gente passa a formar uma opinião a respeito, né? E a gente procura saber o que está acontecendo, nos tempos atuais, nós sentimos uma necessidade permanente de estar conectado o tempo todo. Eu vejo muitas pessoas, Edinho, o tempo todo, como eu estou fazendo agora. Deixa eu levantar aqui para as pessoas verem. Fico com o celular na mão e ali o tempo todo, né? Puxando para baixo para dar aquela atualizada, saber o que está acontecendo, enfim. Do bom dia ao boa noite, a comunicação faz parte do nosso dia a dia. Isso é impressionante, o poder. E a atualização da informação também, de certa forma, ela ajuda as pessoas a tomarem decisões. Certamente, com certeza, Leandro. E por isso que é muito importante também que todos tenham um discernimento do que é a informação verdadeira e do que é fake news. Porque ao mesmo tempo que nós vivemos um mundo totalmente conectado, com muitas informações sendo divulgadas o tempo todo, há também muitas falsas notícias, e é fundamental que todos nós tenhamos essa capacidade de discernimento, de entender, de ter a sensibilidade do que é real e do que não é. Olha, do que é real, o que não é. Vamos tratar desse assunto daqui a pouco, porque vamos entrar num outro aspecto agora, que é da comunicação política. Você é um estrategista, tem livro lançado, sabe tudo de comunicação política.
Agora, com essa tecnologia, com a internet, a comunicação pública, né, ela se torna mais acessível da população, dos moradores das cidades, enfim, ela se torna mais próxima da população? Com certeza. Cabe aos órgãos públicos, né, aos gestores municipais, aos agentes políticos, melhorar esse fluxo de informação para que a sociedade, em seus mais diferentes segmentos, em seus mais diferentes nichos, a sociedade tenha acesso a uma informação de qualidade, a uma informação real, precisa, objetiva. Chega a ter mais transparência aos atos públicos? Sim, indiscutivelmente. A comunicação, ela é uma política para muitos municípios, né? Aqueles municípios que entendem isso no Brasil todo, que a importância da comunicação, de fazer com que o morador da sua cidade tenha diariamente acesso à informação elaborada, informação de interesse público, essa informação no dia a dia se torna indispensável e ajuda muito para que cada morador tome inúmeras decisões, porque quando você tem acesso a uma informação de interesse público, você define qual rodovia que você vai pegar para chegar a determinado destino, você tem informação sobre o abastecimento de água, se tem alguma interrupção durante o dia, você tem acesso a inúmeros serviços de saúde que no momento que você precisar, você vai recorrer com mais agilidade. Então a informação, ela faz parte do dia a dia do morador, e para que ela chegue até o morador, ela precisa ser construída de uma maneira correta, elaborada, de forma objetiva e principalmente com conteúdo que agregue informação ao seu receptor. E como nesse período de pandemia a informação foi protagonista no processo de informar a população a respeito dos protocolos, a respeito de leis, né, de aberturas ou não, de ambientes, e mais agora no período de vacinação. Todos os dias ali a gente informando através dos órgãos públicos, né, aonde está acontecendo, onde tem pontos de vacinação, aonde você pode procurar datas e horários. A comunicação, ela tem esse aspecto de protagonista na pandemia e, de certa forma, consegue ajudar também nesse processo de prevenção. Muito. A pandemia mudou a vida de todo mundo, né? Mudou a vida do planeta, e no Brasil não foi diferente, e principalmente não só a vida dos profissionais da saúde, né, que foram reconhecidos pela sociedade como heróis, que trabalham diuturnamente todos os dias para salvar vidas, mas também dos comunicadores. A comunicação assumiu um papel muito importante para orientação, num primeiro momento, dos efeitos e dos riscos que o vírus representa, né? Não só representava, como ainda representa, mas também, a partir do momento que começa a vacinação, a comunicação precisou dar a devida importância para a população da vacina. Então, eu costumo dizer para os profissionais com quem eu trabalho, né, as equipes com que eu lidero, que é um desafio diário você comunicar numa pandemia, porque é o mesmo tema, mas você tem que construir narrativas diferentes para que o receptor da mensagem, no caso, o morador, a dona de casa, o executivo, né, a sociedade ali representada nos seus mais diferentes segmentos, tenha acesso a uma informação de qualidade. Porque não é fácil, Leandro, você impactar as pessoas. Hoje, todo mundo é alvo de muitas informações, a todo instante, né? Pelo celular, pela televisão, pelo rádio, na rua, por meio de um outdoor. Então, você precisa ter uma capacidade criativa muito intensa para construir formas diferentes de comunicar. E aí é um desafio que cabe aos profissionais de comunicação. Incrível, viu? Gente, estamos conversando hoje com o Edinho Baff, ele que entende tudo de comunicação, está compartilhando aqui conceitos, o seu conhecimento. Você pode perguntar também, o Caco já participou aqui falando de fake news, vamos voltar nesse assunto ainda hoje. Curta, comenta, manda para cá a sua impressão a respeito do assunto. Qual que é a relevância da estratégia comunicacional numa gestão pública?
ou Total. uma administração pública, né? Total. Né? Eu sempre digo que a boa comunicação, ela tem como uma aliada a estratégia. Quando você define uma ação, você começa a construir uma ação de comunicação, você tem que definir o que você quer, o que você deseja, quem que você espera alcançar num primeiro momento, né? De que forma? E é aí que entra a estratégia. O profissional de comunicação, juntamente com o gestor municipal, seja ele um secretário de saúde, de educação, ou então o prefeito, ele precisa entender quais são as expectativas dos gestores e transformar essas expectativas em ações pontuais, objetivas. E aí a estratégia, ela é importante para que você tenha um alvo, né? Para que você consiga atingir as suas expectativas. E a estratégia pode ser percebida de várias formas. O momento em que você vai anunciar essa ação Toda de comunicação... Toda notícia é plausível de ser entregue para a população? Sim, claro, claro. Eu sempre falo uma coisa com muita transparência aqui, muita verdade. Numa assessoria de imprensa, você recebe muitas vezes, ou diariamente, você é questionado por diferentes órgãos de imprensa, seja uma revista, um jornal, uma rádio, ou uma televisão. Pelo Portal ON. Pelo Portal ON, muito, né? Cumpre um papel muito importante na nossa região. E ali você não tem opção, você tem que ser objetivo em entregar aquilo que está sendo questionado. Só que essa entrega não é tão rápida, porque cabe aos profissionais que trabalham dentro da assessoria de imprensa buscar as informações solicitadas junto às fontes internas de comunicação. O que são as fontes internas? São os profissionais que trabalham dentro das secretarias, dentro dos segmentos que existem dentro numa administração municipal. Então, muitas vezes a informação é solicitada e você não tem ela ali para entregar imediatamente. A assertividade nessa resposta pode mudar, talvez, o rumo daquela informação, a mobilização que aquilo poderia causar ou não, pode influenciar diretamente na resposta da população, no entendimento da informação? Sim, certamente. A forma como você atende o veículo e você entende o questionamento que ele faz e na sequência você entrega as informações que ele deseja, impactam diretamente na vida das pessoas. É também necessário você ter uma capacidade de reflexão do que você está levando ao conhecimento do veículo, que consequentemente vai informar os seus leitores, seus ouvintes. E porque muitas vezes, se você faz isso de uma maneira muito rápida, sem entender o que pode estar acontecendo... Qual é o objetivo final daquilo ali? Você pode ser que essa informação gere algum tipo de ruído que também é negativo. Então, existe um processo interno dentro de cada assessoria de reflexão, tanto para buscar a informação solicitada, como para levá-la até o veículo que vai chegar na pessoa. Que vai fazer com que chegue na pessoa. Porque se não fosse assim, não teria a necessidade da estrutura de comunicação. Agora, para esses profissionais, o preparo profissional, o preparo ali de constante atualização diante de cursos, de aperfeiçoamento é fundamental. Porque a comunicação, ela está em constante mutação, mudança, aprimoramento, ajuste, descobertas, e estar atualizado é fundamental. Muito. Não dá para trabalhar dentro de uma estrutura de comunicação pública se não for um profissional muito atualizado, conectado com as mudanças desse mundo contemporâneo que todos nós vivemos, né? Onde a velocidade de informação ela é muito grande, muito intensa o tempo todo, mas só que estar bem informado não é o suficiente. Você precisa, enquanto profissional, tanto de comunicação, como também aquele profissional que trabalha numa gestão pública, seja numa prefeitura, seja numa Câmara Municipal, você precisa ter a capacidade de reflexão. O encontro com a informação, ele exige... Ele é mediado pela reflexão. Exato, para que você possa fazer o trabalho correto, para que você possa cumprir o seu papel.
você tem que olhar algumas informações e questionar, muitas vezes, o secretário, muitas vezes o diretor que passou essa informação, porque se você apenas receber essa informação e passar diretamente para o veículo, pode ser que aquela apuração não foi totalmente apurada da maneira correta, ou pode ser que, ainda mais, vamos usar o exemplo da pandemia. Eu vivo isso diariamente numa das cidades que eu trabalho, aqui na região, e eu acabei fazendo muitas ações que eu não fazia, que eu nunca havia feito em tempos anteriores, em outras cidades. Que é o quê? Hoje o profissional de comunicação está em casa, 10 horas da noite, num sábado, e eu peço a ele que grave um vídeo, porque chegou naquele momento a informação de que não vai ter vacina no dia seguinte. Ou então que mudou a faixa etária da vacinação. Não dá para esperar o dia seguinte. Não dá para esperar a capa do jornal seguinte para você colocar a informação. Então, tem que atualizar constantemente. Hoje o profissional trabalha, teoricamente, todos os dias, das 8 às 17. Expediente normal. Mas aí ele chega em casa e o telefone toca. Fica de plantão. E aí ele tem que gravar, ele tem que ter versatilidade, porque aí ele pega o celular e faz a própria gravação. Porque não dá para esperar. Nesse momento não dá mais para esperar, a informação não espera. E se você, enquanto órgão público, não leva a informação correta, devidamente apurada, a informação vai chegar para o morador de outras formas e muitas vezes de uma maneira equivocada. Então, que pode provocar ruídos e gerar problemas diversos. Então, quem trabalha dentro de uma estrutura de comunicação na área pública tem a responsabilidade social de tratar a informação com muito cuidado. Gente, é tão importante que eu vou aqui fazer um trocadilho com o Edinho, que é o cara que entende tudo, vai entender rápido aqui o trocadilho. Existem duas palavras que acabam muitas vezes movimentando ali, tirando o sono dos jornalistas, Edinho. Quando na gestão pública você tem que desvendar ali tarifa, aumento de tarifa e reajuste, né? Que são, não vou dizer que são cognatos, né? Mas são coisas semelhantes, mas que indicam coisas diferentes, né? E muitas vezes é só colocado como aumento. Exato. Aumento, né? Você tem reajuste e você tem ajuste da tarifa, que são coisas diferentes. Tem um ajuste previsto em lei e você tem um reajuste que fala assim, não, eu vou aumentar, né? E é tudo colocado na conta do aumento. Como trabalhar, tomar essa decisão? Mas tem que ser rápida, né? Porque para o morador também, e aí eu entendo o lado, que aí a comunicação também tem que entender e a gente tem que travar essa briga interna, né? Muitas vezes o gestor público, o prefeito, o secretário fala, não, mas não é aumento, é reajuste, está previsto. Não importa, vai impactar no bolso. Lá no final tirou o dinheiro do morador. E aí eu vou dar um outro exemplo, que eu já me deparei no dia a dia, em situações de crise, tá? Quando você tem um aumento do subsídio que a prefeitura passa para a empresa de ônibus, certo? Porque pela negociação que ela tem, legal, um valor X. Diante da lei, cumprindo rigorosamente aquilo que está previsto no contrato, só que a prefeitura aumenta o subsídio para permitir com que o usuário não tenha aumento na catraca. Então, isso não vai impactar no dia a dia do morador, do usuário do ônibus. Aí o morador não vai reclamar. Porque também não teve o tal do reajuste ali na catraca, né? Exato. O preço final da catraca continua o mesmo. Mas a prefeitura aumentou o subsídio para a empresa. Ok, aí é uma prioridade da prefeitura. Ela decidiu valorizar mais a questão do transporte do que a questão da cultura ou de algum outro projeto, e aí cabe a cada gestor fazer essa análise. Tira o impacto do consumidor e põe na gestão pública para ser... E aí não adianta tentar polemizar em cima do aumento do subsídio, porque isso não vai ganhar repercussão na sociedade. Como é que fica nessa relação toda, e aqui é uma provocação do Caco, essa que eu achei interessante, sobre a parcialidade na comunicação. É um campo muito delicado, né, desse que a gente entra, que é da parcialidade na comunicação, principalmente na gestão pública. Como é que vocês gerenciam isso daí? Existe isso daí também? Olha, dentro do universo da comunicação, do jornalismo, cada um cumpre um papel, tá? O profissional de jornalismo, né, o jornalista que está num veículo, ele tem ali um papel dentro desse contexto social.
ele questiona a prefeitura, o agente político, o gestor, isso é uma coisa. O profissional que trabalha dentro de uma assessoria de imprensa, dentro de uma estrutura de comunicação de um órgão público, ele está ali não para questionar, mas sim para facilitar o trabalho do repórter que está no veículo. Então, na verdade, essa harmonia é fundamental e isso não é parcialidade. Não teria necessidade de uma parcialidade, né? Não, porque ele ali, na verdade, a boa assessoria de imprensa, tá, de uma prefeitura, a boa assessoria de imprensa, ela trabalha junto com o veículo. Por mais assessorias assim. Eu falo muito isso, Leandro, para os profissionais que trabalham comigo. Né? Não existe motivo para trabalhar numa assessoria de imprensa se você quer brigar com o veículo. Se você quer, não quer dizer que o repórter sempre tem razão. Não quer dizer que o veículo sempre dá a notícia da maneira correta. Mas cabe ao profissional de comunicação da estrutura de comunicação pública, né, que está dentro de uma prefeitura, de uma câmara, fazer essa relação entre gestor, agente político e veículo melhorar, né, ter menos ruídos. Esse é o papel. Se o assessor de imprensa também resolve brigar, ele está fazendo aquilo que não deve. Não é esse o papel dele. Ele está ali para construir uma boa relação entre veículo e órgão público. Edinho, você como um excelente assessor de imprensa, tem um livro nessa área que ensina ali o beabá do A a Z de como fazer assessoria, principalmente em gestões públicas, né, pela sua experiência e tal. Você oferece um curso, esse curso acontece de maneira frequente, mas tem uma nova edição desse curso. As pessoas que trabalham em gestão pública ou, quem sabe, querem entrar, conhecer mais sobre essa área, como é que elas fazem para poder se atualizar? Olha, eu irei realizar agora, no dia 7 de outubro, em Campinas, no Hotel Mercury, o Seminário de Comunicação Pública. Ele é um evento destinado especialmente aos profissionais de comunicação, mas também aos assessores e gestores municipais, secretários, aqueles profissionais que estão dentro de um órgão público, seja uma câmara ou uma prefeitura, e que trabalham diariamente com a comunicação pública, porque a comunicação pública ela é permanente, ela é diária e ela é desafiadora. Então, nesse seminário, que acontecerá o dia todo, das 8 às 18 horas, 7 de outubro, em Campinas. Anota essa data aí. Né? Para quem se interessar e quiser mais informações, tem um site que é www.cursocomunicaçãopublica.com.br. Repete aí, por favor. cursocomunicaçãopublica.com.br. Anota isso daí, por favor. E é uma oportunidade em que eu compartilho muitas das minhas experiências, dos conhecimentos acumulados ao longo de 20 anos de carreira. Ninguém é dono da verdade, tá, Leandro? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A gente aprende sempre, aprende permanentemente. Eu aprendo todos os dias situações que depois de 20 anos de carreira você acha que você viveu tudo e você não viveu. Muitas situações novas, mas o mais importante é você ter a sensibilidade e a disposição de se atualizar, buscar novos conhecimentos. E a comunicação é uma área muito dinâmica. E a comunicação pública, comunicação política, envolve... Eu tenho uma coisa que eu falo que é o controle das emoções, né? Porque é fundamental que você, o profissional de comunicação que está entre o prefeito e entre o veículo, ele tenha controle de emoções para que ele possa conduzir a relação da maneira mais positiva para ambos, né? Gente, e Edinho Baff tem isso em abundância, viu? Ele é estratégico, assertivo, mas numa paz interior que é um negócio incrível. Isso é uma característica assim muito impressionante da sua pessoa. Mas nesse tema eu fiquei sabendo que você deve no futuro, além dos cursos, lançar um novo livro, alguma coisa nessa linha de marketing político. Conta essa novidade para nós. Olha, é uma novidade mesmo, estou te falando em primeira mão. Eu lanço até o final deste ano o meu segundo livro, esse voltado especialmente para o marketing político, a comunicação eleitoral,
e vou falar em primeira mão porque eu não divulguei nem nas minhas redes sociais, tá? Poxa, gente, olha, esse aqui é um spoiler de qualidade. Exatamente. O livro chama Xadrez Eleitoral, a comunicação no tabuleiro político. Uau. Já está em fase final de diagramação, logo, nas próximas semanas vai para impressão, e aí vamos lançá-lo. Por favor, venha aqui novamente. Eu venho e assumo, e vou trazer um exemplar para você que é que eu aproveito a oportunidade, tá? Não é apenas uma troca de gentileza, porque é muito real. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Você, além de um extraordinário comunicador aqui diante das câmeras, também é um profissional que gosta da reflexão, da importância da comunicação. Eu aprendo muito lendo as coisas que você escreve, tá? E eu volto sim com o maior prazer. Para finalizar, a nossa audiência aqui está perguntando muito sobre fake news, né? A gente deu um spoilerzinho ali sobre esse assunto. Como talvez buscar ali maneiras de pessoas mais leigas da comunicação identificar uma fake news? Essa é uma preocupação das pessoas, é um assunto que permeia muito a política nacional, né? Será que teve muita fake news durante a campanha presidencial, a última? Como é que vai ser esse processo para a próxima? O próprio Supremo Tribunal Federal já debate isso. Nós tivemos um decreto recente agora coibindo, ou facilitando, né, a divulgação de informações e coibindo as empresas de retirarem essas informações, talvez falsas ou informações não corretas das redes sociais. Como identificar? Nos ajude aí, dê uma boa dica. Olha, eu acho que o primeiro passo é a primeira reação quando você encontra uma informação que te gera dúvida, né? É buscar veículos consolidados já no mercado, né? Então, se é uma informação, eu vou falar por mim, tá? Se chega no meu celular uma informação relacionada a uma cidade aqui da região, Arthur Nogueira. Eu vou no Portal On, eu vou no Nogueirense, porque eu sei que se isso for real, estará lá. Então, quando não está a informação que você encontra, e ela circula muito pelo WhatsApp, né? Mas não está no Portal On, não está no Nogueirense, não está em outros veículos. Opa, pera lá, por que outros veículos não estão noticiando, né? Então, é a primeira e mais importante informação. O mais importante, Leandro, é a gente se atentar que a fake news, né, a falsa notícia, ela é minuciosamente planejada, ela não é obra do acaso, ela é construída com o objetivo real, intencional, de manipular a informação. Não foi um erro de percurso, é algo extremamente intencional. Eu sempre falo uma coisa, existe erro de informação que os veículos de comunicação sérios corrigem quando identificam, porque é inevitável errar. São passíveis ao erro. Todo mundo erra, o que a gente não pode é ter compromisso com o erro, né? Mas erro de informação é uma coisa, é natural. Você pegar os principais veículos, jornais do país, você vai lá, tem lá correção, ponto. Ou os portais. Então, vocês também que fazem um trabalho muito sério, quando erra a informação, corrige. Isso é uma coisa que pode ser também resultado de uma apuração mal feita, muito rápida, calor da emoção. Tal. Isso é uma coisa. Agora, fake news é outra totalmente diferente. Fake news, alguém construiu um conteúdo que não é verdadeiro, com o objetivo de induzir a opinião de alguém, de manipular a informação. E isso precisa ser combatido. Isso é crime, né? Fake news é crime. Então, cada vez mais os órgãos públicos, policiais, judiciais, avançando no combate, porque fake news provoca morte no sistema de saúde, provoca uma série de prejuízos aos mais diferentes segmentos da sociedade, né? Então isso tem que ser permanentemente combatido. Por isso que o Marco Civil da Internet é de extrema relevância nesse diálogo, porque cria parâmetros até para as pessoas saberem o que deve divulgar e o que não deve divulgar, né? Exato, exatamente. Muito bem, gente. Tem aqui o Caco, ele faz 2 citações a mais aqui que eu queria trazer. Ele fala assim, o título do livro do marketing, né? Como é que é? Repete para nós. Xadrez eleitoral. A comunicação no tabuleiro político. Ele diz assim, o título do livro em si já é uma reflexão à parte. Exatamente. Muito bem. E ele fala sobre a questão das fontes de pesquisa, né?
porque quando um órgão como o Portal Nogueirense, o Lambrense, Jaguariunense, Portal, enfim, toda a nossa rede, coloca uma informação, tem um grupo de profissionais aqui que faz também essa reflexão do que é notícia e do que não é notícia, né? Tem ali os parâmetros de critérios de noticiabilidade que são extremamente importantes na hora de se colocar uma notícia e deixar essa notícia acessível para você. Coisas que, no caso da fake news, isso não acontece. É uma questão apenas, talvez até muito mais de querer manipular do que informar. Aliás, é manipular e não informar. É manipular. Né? E assim, quem tem a oportunidade, o privilégio de conhecer uma estrutura como do Portal ON, vai entender melhor o quão complexo é o processo de construção de uma notícia, né? Aqui vocês têm estúdios, redações com vários profissionais. Até porque, Edinho, o pessoal que está me provocando, que assim, muitas vezes o agente político diz assim, a informação de tal jornal é uma fake news. E na verdade ali também tem um jogo ali de retóricas de argumentação, né? Na verdade, quando o agente político, né, quando o prefeito ou o vereador fala isso, na verdade é uma guerra de informação, é uma guerra de retórica. Porque ele pode não concordar com a notícia, né? Aí não é uma notícia que agrada, é uma notícia que incomoda. E se ele se sentir ofendido, ele recorre à justiça para exigir o reparo. Ok, isso é uma coisa. Agora, o fenômeno fake news que provoca, que chega todos os dias por meio dos celulares, WhatsApp, isso daí é uma outra coisa que precisa ser combatida com muita sensibilidade e inteligência. Orlando Russo diz assim, ó, informação não é invenção, eis a diferença. Uma boa definição, né? Muito, parabéns. Uma boa definição aqui do Orlando Russo, que sempre acompanha aqui o nosso encontro. Diz aqui o Caco, eu sempre confiei e confio no Portal Nogueirense como fonte confiável de informação aqui em nossa região. Que interessante. Gente, hoje conversamos aqui com um dos maiores estrategistas em comunicação da região, quiçá do Brasil, tem livro e vai lançar um novo livro também falando sobre marketing político. Edinho, para encerrar, eu gostaria que você voltasse a falar do seu curso, porque eu acho que é muito importante as pessoas buscarem conhecimento. Conhecimento é libertador, sempre digo isso. E transformador também. Eu ia completar. Então, é libertador e transformador. Por favor, diga, porque você abriu o leque, né? Até antes de começar a entrevista, achei que era só para pessoas ligadas à comunicação. Mas é muito importante, independente da área do conhecimento, se é agente político, público ou quer militar nesse campo, conhecer de estratégias comunicacionais. Exatamente. No próximo dia 7 de outubro, no Hotel Mercury, em Campinas, eu irei promover o Seminário de Comunicação Pública, que é um evento destinado especialmente para profissionais de comunicação, mas também para assessores e gestores que trabalham em órgãos públicos, tanto em prefeituras como câmaras municipais. É um evento que permitirá a esses profissionais ter acesso a conhecimentos muito valiosos, a uma atualização e uma capacitação deste universo que é desafiador, que é a comunicação pública, que se renova, que se reinventa a cada dia. Então eu faço aí um convite para quem quiser, tem interesse. Manda o site aí para nós. www.cursocomunicaçãopublica.com.br. Muito bom. Edinho, obrigado pela presença, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite e digo e reforço, é sempre um prazer imenso estar aqui e parabéns para você, Leandro, parabéns a todos os profissionais que constituem esse grupo de comunicação muito importante na nossa região, que é o Portal ON. Vocês fazem um trabalho muito diferenciado e de inestimável valor para a causa pública, para o interesse público. Uau, incrível, a nossa equipe agradece muito. No programa de hoje você ficou sabendo um pouco mais sobre como acontece e a importância, a relevância da comunicação pública que acontece nas prefeituras, câmaras municipais, outros órgãos públicos, até chegar a você e você ficar bem informado a respeito do que acontece, das decisões tomadas. Tudo isso você pode rever voltando aqui o nosso bate-papo, ele fica disponível nas nossas plataformas, no YouTube, no Facebook, enfim, tudo feito com muito carinho para você. Amanhã vamos falar, e você já vai ficar sabendo, com o ex-ministro da Educação, e aí um bate-papo muito especial sobre educação. Convido você para estar com a gente amanhã a partir das 11h30. Um forte abraço e até lá.